Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como a gente pode começar a fazer operações de banco em cima das nossas entidades. Então eu vou estar gravando 4 videoaulas onde eu vou estar mostrando como que eu gravo, como que eu listo os dados, como que eu edito e como que eu excluo. Tem outras operações, mas eu vou começar com essas 4 básicas e aí depois as demais a gente vai fazendo conforme a necessidade. Bem, para a gente começar então, abra um Eclipse de vocês, vai no projeto Drogaria e expande o Java Resources e expande o SRC. Dentro do SRC, nós vamos criar um pacote. Então, clica com o botão direito no SRC, opção New, opção Package. Nessa opção Package, você vai chamar ela de br.com.drogaria.dao. O que é DAO? DAO, ou no caso DAO, é um padrão de projeto que diz o seguinte, que é necessário você separar a lógica de banco de dados das nossas entidades, do nosso domínio. E nesse DAO você deve fazer as operações de banco de dados. Então, todo domain, ele é, digamos assim, amarrado com DAO. Então, eu vou criar esse pacote onde eu vou pôr as classes referentes à manipulação de banco de dados. E vou pressionar o botão Finish. Agora, o que eu vou fazer? Só pressionar o F5 aqui para corrigir aquele bug. Pronto. Vou criar a nossa primeira classe. Então, eu tenho fabricante, tenho produto, tenho venda, item venda, tenho, no caso, funcionário e por aí segue. Eu vou começar com o mais simples. Eu vou até abrir aqui ele. O nosso cadastro mais simples é o cadastro do fabricante. Então, eu vou começar gravando fabricantes. E aí, os demais vão sair por correspondência. Então, eu tenho aqui um domínio do tipo fabricante. A nomenclatura funciona mais ou menos assim. Eu pego o nome do domínio e ponho a palavra DAO junto. Então, eu vou criar o fabricante DAO. Depois, o produto DAO. E por aí segue. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui no DAO. Vou escolher a opção New. Então, botão direito, opção New, Class. Aí, eu vou escolher produto DAO. Esse vai ser o nome que eu vou estar nomeando a classe responsável por manipular... Opa, fabricante DAO, na verdade, né? Fabricante DAO. Vai ser a classe responsável por manipular os dados do meu fabricante. E aí eu vou pressionar o botão Finish. Agora eu vou começar a criar então aqui as operações de banco de dados. As operações de banco de dados nada mais do que métodos. Então eu vou criar o primeiro método. O primeiro método vai ser público. Ele não tem retorno, void. Vou chamar ele, por exemplo, de salvar. O salvar, ele vai receber aqui um produto, um fabricante, no caso. Estou com o produto na cabeça. Ele vai retornar um fabricante. Então eu vou apertar F, Ctrl espaço, fabricante. Vou escolher. Se você não usar o Ctrl espaço, você vai ter que importar isso manualmente. Aí eu vou chamar de fabricante, que é o nome do meu objeto. Eu vou fazer meio por parte para ir explicando o que é cada uma das coisas. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar uma seção. Através das seções é que eu consigo fazer as operações de banco de dados. Nós já temos uma classe, deixa eu só lembrar aqui para vocês, o Hibernate Util. O Hibernate Util, ele já tem aqui um método que retorna para mim a fábrica de seção, esse método aqui, ó. Então, através da fábrica de seção, eu vou pegar uma seção para estar fazendo o salvamento dos dados. Então, eu vou vir aqui, primeiramente, pegar uma fábrica de seção. A seção ela é chamada de session. Então, é só você apertar S maiúsculo, Ctrl espaço, e escolher o session. Toma cuidado que tem vários session. Eu quero o session do org Hibernate. Então, toma só esse cuidado para você não errar. Vou chamar de seção, recebe Hibernate, vou apertar H maiúsculo, Ctrl espaço, vou escolher o Hibernate Util, ponto, get session factory, deixa eu só maximizar aqui, ponto, aí eu vou pôr, no caso, open session.
Essa linha aqui que eu fiz, a linha 10, ela captura do Hibernate Util a nossa fábrica de sessão e na fábrica de sessão pega uma sessão aberta e armazena nessa variável sessão que é do tipo session. Nessa variável sessão, se você der sessão ponto, você vai ver que vai ter, ó, eu tenho no caso, eu tenho o edit, no caso, que chama update, eu tenho o delete, eu tenho o salvar também. Então eu tenho várias operações aqui para estar manipulando. Ó. Todas essas operações aqui, ó, o delete, todas as operações eu posso manipular a parte de banco de dados, no caso. Então eu tenho várias, ó. Eu poderia estar utilizando várias. Eu tenho load para fazer pesquisa, save e outras. Para salvar, eu preciso do ponto save e passar o nome do objeto. O objeto é o fabricante, ponto e vírgula. E, por fim, eu fecharia a minha sessão para dizer que eu não preciso mais dela. Esse aqui seria o código mínimo que nós precisamos. Só que se você pegar esse aqui para testar, ele provavelmente não vai dar certo. Por quê? Sempre que o Hibernate ele trabalha com esquema de transações. O que é uma transação? Uma transação é um tudo ou nada. O que isso quer dizer? Pensa numa operação bancária onde eu tenho que transferir dinheiro para alguém. Transferir dinheiro é subtrair, ou seja, é sacar dinheiro de uma conta e depositar na outra. Então eu tenho duas operações. Pensa o seguinte, se der um problema, eu saquei dinheiro da conta A, mas quando fui depositar na conta B, deu erro. Aí o cliente da conta A acha que a transferência foi feita, mas o cliente da conta B fica esperando o dinheiro, ou seja, gerou um problema. Então, para isso que eles inventaram a transação. Existem tipos de operações que envolvem inserir, editar e excluir. O interessante é que elas sejam feitas uma transações. Por quê? Quando eu trabalho com transação, eu sou obrigado a confirmar a transação, ou seja, dizer que tudo deu certo. Se deu alguma coisa errada, ele tem que desfazer as coisas. Então eu tenho que fazer uma transação aqui no Hibernate. Então antes do save, eu vou abrir uma transação. Eu vou então apertar T maiúsculo, Ctrl espaço e vou escolher Transaction. Eu vou pegar esse segundo Transaction aqui, ó, do org Hibernate. Vou pegar o segundo Transaction. Lembrando que se você não usar Ctrl espaço, você vai ter que fazer os imports na mão. Eu vou chamar de transação. A minha transação, eu vou começar ela com nulo. Por quê? Quando eu vou startar uma transação, pode ser que dê erro. Então, como pode ser que dê erro, eu vou simplesmente colocar um bloco try. Então, eu vou colocar aqui try, abre chave, vou fechar a chave aqui, cat, exception, ex. Quem já mexeu com try-cat, como eu falei no começo do curso, é interessante que a pessoa já tenha mexido com orientação ao objeto. Em resumo, o try-cat serve para eu tentar. Então aqui, try, ele tenta fazer o que está dentro do try. Se der certo, ele pula o cat. Tenta fazer try, deu erro, o que ele faz? Ele vai fazer o cat no lugar. Então o cat é o tratador do erro. Então o que eu vou fazer aqui dentro do try? A primeira coisa que eu vou fazer dentro do try, eu vou criar a minha transação. Para criar uma transação, eu preciso ter uma sessão aberta. Tendo a sessão aberta, é só eu chamar o begin transaction. Então, chamou o begin transaction, pronto. Deu início à nossa transação. Aí, eu posso chamar o save. Por quê? A partir da linha 15, o que acontecer está protegido. Ou seja, então, caso dê algum problema, ele está protegido. Feito o que eu quero fazer, eu tenho que confirmar a transação. Confirmar chama-se commit. Então eu vou fazer transação.commit. Pronto, confirmei a transação. Esse close aqui eu vou apagar aqui porque eu vou colocar ele em outro lugar. Então pronto, está feito. Eu abri a transação, tentei salvar e confirmei a transação. Ah, e se der errado, o que vai acontecer? Se der errado, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, eu preciso saber se a transação foi aberta. Então, o que eu vou fazer? If transação diferente de null. O que significa transação diferente de null?
Transação diferente de null quer dizer que ela entrou, ela passou da linha 15. Provavelmente deu erro na linha 16 ou deu erro na linha 17. Por quê? Se der erro na linha 15, ele vai valer nulo. Ou seja, então eu não preciso fazer nada em cima dele. Mas se ele passar da linha 15, se o erro for na 16 ou na 17, eu sou obrigado a desfazer. Como que eu desfaço? Eu escrevo transação ponto rollback. O rollback é para eu desfazer. O que falta? Falta agora eu fechar a sessão. Detalhe, pessoal. Fechar a sessão eu teria que fechar em 2 lugares. Eu teria que fechar se deu certo e se deu errado. Quando eu preciso fazer uma operação que funciona nos dois, eu não faço no try nem no catch. Eu faço no chamado finally. Para que serve o finally? O finally, ele serve para fazer. Ele é o finalizador. Tanto faz se eu fiz o try ou tanto faz se eu fiz o catch. Mas o finally ele sempre vai fazer. Então, o que eu vou fazer? Aqui que eu vou colocar o sessão.close. Ponto e vírgula. Pronto. Ah, mas eu não preciso tratar se a sessão já foi aberta ou não? Não há necessidade. Por quê? O método que pode dar problema é esse daqui, ó. É esse aqui que está escrito aqui. Se eu olhar no Hibernate Util, deixa eu voltar aqui, ele já tem um tratador aqui, ó. Quando eu tento criar a fábrica de sessão, ele já dispara essa exceção aqui para mim, ó. Ele já dispara essa exceção para mim. Então, aí eu consigo, no caso, verificar se deu algum problema ou não. Então, através, ele já faz. Esse código aqui, essa sugestão de sequência, ela está feita no próprio manual do Hibernate. Ele sugere que os métodos do DAO sejam feitos nessa ordem, que o try, a transação seja aberta no try, que no catch você trate se ela foi aberta ou não, e por aí segue. O que falta só agora? Falta, na verdade, 2 coisas. O primeiro problema é o seguinte, o que pode acontecer? O que pode acontecer é que eu estou na tela, futuramente eu vou estar numa tela. Aí eu estando na tela, o que vai acontecer? Na tela vai acontecer o seguinte problema. Vai acontecer o erro, só que na tela ele vai fazer certo. Por quê? Quando eu trabalho com programação em camadas, é interessante que o erro propague. O que é o erro propagar? O erro propagar é o seguinte, então eu tenho uma camada superior à tela e ela está chamando uma camada inferior. Então isso daí pode gerar para mim um problema de propagação de erros. Então o que eu vou fazer no meu salvar? Eu vou fazer com o meu salvar que quem chamar o meu salvar vai ser obrigado a aplicar um tratamento de erro nele. Como que eu faço isso? Eu posso fazer de várias formas. Eu vou fazer da mais simples. Da mais simples é throws exception. O que quer dizer esse throws? Esse throws quer dizer o seguinte. Esse throws quer dizer que, no caso, quem chamar esse método aqui vai ser obrigado a tratar ele. Então, o que eu faço aqui? Eu simplesmente coloco um throw ex, ponto e vírgula. O que isso quer dizer? Ele vai desfazer e vai repropagar a exceção. O que quer dizer repropagar a exceção? Quer dizer que quem usar o salvar vai ser obrigado a colocar ele dentro do try catch. Por quê? Porque pode ser que ele receba como resposta esse throw. Então, aí ele vai ser obrigado a tratar. Se você não colocar, o que vai acontecer? Ele vai disparar o erro, vai aparecer no console, mas o que ia acontecer na tela? A tela, tipo assim, ia ficar em branco. Eu pressionei o botão salvar, o usuário ia ficar esperando, não ia aparecer nada para ele. Ou seja, ele ia achar que deu errado. Mas é interessante que eu repropague para que eu tenha certeza que o que eu capturar aqui vai ser, no caso, repropagado. Até no manual, se a gente quiser seguir o manual à risca, ele nem usa o exception, ele usa, na verdade, o runtime exception. Então, se você quiser usar esse daqui, repropagar esse, na verdade, eu nem preciso colocar o troço, se for seguir o que o manual fala. O manual fala que nós precisamos pegar um runtime exception e repropagar ele. Isso daí está lá na página do Hibernate. Então, vai a seu critério que você vai estar utilizando, se você vai repropagar ou não a exceção.
Então, a gente vai ter que depois, futuramente, tratar isso daí. Por enquanto, para mim, como não tem sentido, eu vou deixar sem. Só para explicar para vocês, porque caso vai que alguém pergunte para mim, Sérgio, você não vai repropagar a exceção? Sim, no futuro eu vou fazer isso. Mas por enquanto eu vou deixar ela assim, capturando um runtime mesmo, que é o que é sugerido no manual, e vou daí no caso, tá? Até se a gente quiser ver aqui no manual, eu estava com ele aberto, está aqui, ó. No manual ele cita, ó. No manual ele fala que você pode capturar, desfazer com rollback e que você pode repropagar com trolls. Então esse código aqui, na verdade, que eu fiz com vocês, eu peguei do próprio manual oficial. Então vamos seguir o que o manual está falando e vamos deixar dessa forma. Agora como que eu vou testar? Para testar, a gente vai precisar criar uma classe de teste. Então para testar, eu vou vir aqui no pacote teste e vou criar aqui uma classe de teste. Então botão direito, New Class. E vou chamar de produto DAO teste. Aqui dentro eu vou criar um método público para testar. Então esse é o método público. O método público. No caso, void, vou chamar ele de salvar. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. A gente viu que o método para testar, ele tem que ter o @teste. Aí o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu acabei de novo com um produto na cabeça. Na verdade é o fabricante. Aproveitar, se eu renomeei errado, Sérgio, como que eu renomeio? É só pressionar F2 aqui e trocar o nome. Na verdade é fabricante down teste. Estou com um produto na cabeça, não sei porquê. Aqui eu vou criar dois fabricantes. Vou chamar de fabricante F1 e vou chamar ele de fabricante. Detalhe, eu preciso fazer o import. Então você tem que usar Ctrl espaço para fazer a importação, senão você vai ter que digitar na mão. Vou criar o fabricante 1 e vou criar o fabricante 2. O fabricante 1, eu vou setar a descrição dele. Eu vou chamar ele, por exemplo, a descrição dele, vou chamar de descrição A, por exemplo. E o fabricante 2, eu vou setar a descrição dele de descrição B. O código eu não preciso setar. Lembrando, o fabricante, o código é auto-incremento, então eu não preciso informar o código. Então é só eu setar a descrição. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar o DAO. Então, fabricante DAO, com Ctrl DAO, igual a new fabricante DAO. Não esqueça de usar Ctrl espaço, porque ele já faz o import para a gente. Senão você teria que fazer na mão. Aí eu vou colocar aqui down.salvar, né? Chamando o fabricante 1 e down.salvar o fabricante 2. Pronto, agora eu posso testar. Como? Para testar, é só você clicar com o botão de... um detalhe que é importante. Abram o Hibernate CFG também. Só para a gente ver como ficou antes de testar, o meu fabricante DAO ficou assim, o de vocês tem que ficar também idêntico, no caso, né? O de vocês tem que ficar idêntico. O meu fabricante DAO teste ficou assim. O meu fabricante DAO teste ficou dessa forma aqui. E, por fim, falta o Hibernate CFG. No Hibernate CFG, eu estava usando o Crate. Vamos trocar agora por Validate. O que é o Validate, certo? O Validate é que depois que você chegou à tabela e tem certeza que está certo, você não quer mais criar as tabelas, você só quer validar para ver se está certo. Então eu vou usar o Validate. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou testar. Vou clicar, então, fechar tudo aqui. Vou clicar com o botão direito no fabricante DAO teste, opção Run As, opção JUnit teste. Ele vai startar o console para mim, ele vai validar, ó, ele fez 2 inserts, ó. Está aqui no log, ó, os 2 inserts que ele fez. Como que eu tenho certeza que deu certo? É só vir aqui, ó, no Workbench, entra no MySQL Connection, Local Instance, é só entrar aqui.
Deixa eu fechar essas coisas aqui, porque são de outras coisas que eu estava fazendo. Fechar essas abas aqui. Porque o Workbench sempre fica com as abas abertas. Aqui você vai procurar o DB Drogaria. O DB Drogaria é o que nós criamos. Vai expandir o tables dele. Aí no TBL fabricante, clica com o botão direito, Select Roles. Está aqui, ó. Ele adicionou para mim 2 fabricantes. Para ver se deu certo também, é só você abrir aqui a aba do JUnit, ó. Na aba do JUnit, ó, ele está mostrando para nós, ó, que ele rodou o método salvar, levou 4 segundos e que ficou verde, deu certo. Como que eu poderia forçar um erro? Para forçar um erro, se vocês lembrarem, no domínio do fabricante, o código é obrigatório. Tá aqui, ó. O código é obrigatório. Eu vou fazer um teste aqui para vocês verem, para forçar um erro. Vocês não precisam fazer, mas só para mostrar. Então aqui, eu vou adicionar o fabricante 3. Então eu vou criar aqui o fabricante 3 e eu não vou preencher nada nele. Eu não vou preencher a descrição nele. Aí eu vou mandar salvar. Vou mandar salvar o fabricante 3. O que vai acontecer no JUnit? O primeiro fabricante vai dar certo, o segundo vai dar certo e o terceiro vai dar errado. Então eu vou mandar salvar o fabricante 3, botão direito aqui no teste dele, opção Run As, opção JUnit Teste. Aí aqui no console ele salvou 2, ó. Salvou 2 somente. Aqui no log, no caso, você vai ver aqui, ele salvou somente 2, ó. O quinto ele não salvou. Ah, por que ele não mostrou erro? Ele não mostrou erro, pessoal, porque eu não propaguei, no caso, exceção. Então o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter propagado a exceção para dar erro. Então foi o que eu falei para vocês, se a gente não propagar a exceção, ele não mostra. Então o que eu poderia ter feito aqui? Eu poderia ter colocado aqui, quando desse problema de runtime, eu venho aqui e coloco trolls ex, troll na verdade, é troll ex. Então é só vir aqui no meu fabricante down e colocar troll ex aqui no cat. Agora quando eu testar, Run As, no caso, JUnit Test. Aí ele apareceu o erro, ó. Agora aqui no JUnit, ó, ele acusou em vermelho, ó. No JUnit ele acusou em vermelho agora o erro, ó. Ele mostrou em vermelho e ele falou qual foi o erro, ó. Property Value Exception. Not null property, ou seja, propriedade não nula. Ou seja, eu sou obrigado a informar. Então, se você quiser ver o erro já, é só colocar aqui no cat, colocar esse troll ex, que daí o JUnit vai mostrar para nós o erro que aconteceu. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Então, agora nas próximas videoaulas eu vou mostrar o listar, o excluir e o editar. E, na verdade, o pesquisar por código também. Então, a gente se vê na próxima videoaula, pessoal. Abraços, até a próxima.